Pade Varevik, Inspesek Lavek. Vote. Ok? Ușatu ciungene kodam beninci. Ficar em casa, tá? Tchau, tchau. Então, pessoal, se vocês lembram no último encontro, a Bia pediu que eu falar sobre Sol Monteilidiano. Lembra? E vocês também aprovaram, né? Então, hoje vou explicar vocês quem era Sol Monteilidiano e por que fez a justiça com Talat Pasha, tá? Só que antes de chegar no Sol Monteilidiano, eu vou passar a história rapidinho para a gente entender por que foi aquilo e como foi, tá? Aí agora pode ser que até os pais vocês aproveitam, né? Já que estamos em casa, se querem ouvir essa história, tá? Não vou entrar no fundo da história, tá? Vou passar por assim em cima, sem detalhes, muito, e chegar no Solmo, tá bom? Então, quando a gente fala sobre genocídio armênio, a maioria das pessoas lembram só 24 de abril de 1915. Esses dois números, essa data aqui é mais conhecido, né? Como o genocídio. Só que o genocídio armênio não aconteceu esse dia, 24 de abril. Tudo começou muito antes. Muito antes. As coisas começou na época do Sultão Abdulhamid II, tá? O sultão do Império Otomano. Então, tudo começa a piorar a nossa história em 1891. 1891. Sultão Abdulhamid II cria esquadrões de extermínio dos armênios chamadas Hamidiye, formado por soldados curdos, tá? Curdos e não turcos, curdos. Os mesmos que estarão diretamente envolvidos nos massacres de 1894 a 1896, tá? Durante esses 2 anos. Em 1896, Abdulhamid foi batizado como Sultão Vermelho, tá? Hamid causa a morte de 300.000 vítimas armênios em toda a região de Anatólia. 300.000, tá, pessoal? Por isso que foi batizado como Sultão Vermelho, ok? Em 1908, vamos pular. Com a revolução dos jovens turcos, o novo governo promete que vai mudar tudo. Agora vai mudar. Agora não tem mais sultão. Agora vamos ser moderno, tá? Eles prometem
igualdade, liberdade de pensamento, de expressão, de empresa, de prensa, é concedida representação parlamentar os armênios. Oh, que maravilha, né? Os armênios até vão se apresentar lá no parlamento. Quando os armênios ouvem isso, aí ficam felizes. Só que não sabem o que vai acontecer, o que está chegando, o que eles estão preparando para nós. Em 1909, depois de um ano, começam os massacres em Adana, Taros e outras cidades da Cilícia, Giligia e Shevchana, tá? Total, 30 mil armênios mortos. Mais uma vez, não mudou nada. A história está continuando do mesmo jeito, tá? Em 1913, os jovens turcos se irritam. Se irritam por quê? Porque os grandes potenciais começam a dar mais atenção nessa causa armênia. Eles começam a pressionar por reformas, tá? Que muda essa situação, que não pode mais eles continuarem os massacres desse jeito, que vocês têm que parar já. Só que, como sempre, todos os países têm alguns interesses. Algum fala porque quer defender, alguém fala porque está querendo alguma coisa, vai pedir alguma coisa contra disso. Sempre tem algum negócio. E isso desde o começo, eu acho que o mundo até hoje, isso continua, tá? Isso não vai mudar também do jeito que tá. Então, em novembro de 1914, o Império Otomano entra na Primeira Guerra Mundial. Só que eles sempre procuravam algum momento certo. Tinha aqueles reuniões segredos entre eles para achar o momento certo, achar a oportunidade de resolver uma vez essa história dos armênios, tá? Como que entraram na Primeira Guerra Mundial, que era bagunça, tudo, aí chegou a oportunidade, caiu, tá? Assim, vamos pular e chegar 24 de abril de 1915. E como todos vocês também sabem, começou de novo as massacres. Agora começou em todas as regiões, tá? Assim, o que até lá estava acontecendo, algumas regiões, agora na Adana, agora no Zeitun, agora não sei que é outro lugar. Só que quando chegou no 24 de abril de 1915, espalhou em todas as regiões da Armênia Ocidental, tá? Uma parte foram massacrados, uma parte foram deportados. Por que a gente comemora dia 24 de abril? Porque é aquele dia mesmo que for os intelectuais, os armênios, mais de 250, eles já pegaram as casas deles,
era véspera do a Páscoa e mataram. Por isso que esse dia aqui é a gente que sempre relembra nosso genocídio, tá? Então, o que aconteceu? Mais uma coisa que a gente tem, eu quero relembrar. Muitas pessoas não sabem que esses massacres, começando no 24 de abril de 1915, que esse durou muito, até 1923, tá, pessoal? Assim, não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um mês, abril. Esse durou quase 8 anos, até 1923. Por isso que a gente fala que é 1,5 milhão armênios mortos, deportados, tal. Só os deportados, se a gente contar, depende o que está escrito. Fala que é mais ou menos 400 mil os armênios deportados que chegaram até, a maioria que chegou até a Síria, deserto deserto, tá? Então, o que aconteceu? Vou chegar agora no Solomon, tá? Em 1914, o Solomon Tehlirian tinha 18 anos. Ele viaja para Tiflis, capital da Geórgia, ok? Lá ele conhece o general Antranik, Zoravar Antranik, tá? O Antranik Pasha. Zoravar Antranik era líder de um grupo de voluntários armados que estavam preparando lá para chegar na Armênia Ocidental e ajudar o povo, tá? Ele conheceu Zoravar Antranik lá e entrou nesse grupo. Ele tinha 18 anos, Solomon Tehlirian. Aí esse grupo depois chega no Armênia Ocidental, ele chega na Tevan. Eles conseguem ajudar muitos armênios e eles não, infelizmente não conseguem fazer nada quase, porque as forças eram muito diferentes, não era igual por igual. Esses grupos eram grupos pequenos comparando com os turcos, porque no lado turco tinha o exército turco. Então, imagina na quantidade das pessoas, a força. E o outro lado tinha grupos voluntários, na verdade, tá? Lógico que eles também tinham armas e tal, mas nunca se conseguia comparar essas duas coisas, tá? Então ele chega na Tevan. Ele viu o que estava acontecendo, os massacres, tudo. E depois ele volta aonde ele nasceu. Onde ele nasceu? Ele nasceu no Yerzanga. Onde é Yerzanga? Yerzanga é um município que fica dentro do estado Erzurum, tá? Ele volta lá. As coisas pioram, porque quando ele chega, já
a família dele, quase todos, eram massacrados. Quase todos. Ficou só uma pessoa viva. Uma pessoa viva. Era a sobrinha dele. Era a filha do irmão mais velho do Salomão, que chamava Misak. Tá? Quando falo a família, não é a família que estou falando, não é o assim, pai, mãe, tio, tia, os avós, avós, todos assim, todos, tá? E na Armênia a gente fala Keftasdan, eu não sei se em português tem essa palavra. 85 pessoas, a família dele foram massacrados. O que acontece? Ele passa momentos muito difíceis. Depois ele, quando conta a história dele, escreve nas pessoas a história dele, ele falava que aonde que ele olhava, ele enxergava o rosto da mãe dele, tá? Mesmo ele acordado, mesmo ele dormindo, sonhava, sempre era o rosto da mãe dele que ele enxergava. Então, só vou abrir uma parêntese e vou falar. Eu falei desse grupo voluntário, né, que o líder era o Antanik. Igual a esse grupo tinha mais 3 ainda. O total tinha 4 grupos voluntários armados, tá? Assim, vou dar uma passadinha rapidinha. Depois na frente, se vocês quiserem, eu conto mais assim detalhada. Tinha um outro grupo que o líder deles era Tero. O nome completo é Taras Damat Ganayan, tá? Tinha o terceiro grupo, o líder era Hamazasp. E o último quarto grupo, o líder deles era Keri. Sabem o que é Keri? Keri significa tio. Por que falavam tio? Porque ele era o mais velho, todo mundo respeitava ele, por isso eles falavam tio. O nome dele completo era Avshak Kavafian, tá? Assim. Vamos chegar no 1919. Em 1919, o Partido Federação Revolucionária Armênia, Tashnakhtyon, fez um congresso. Era o 9º congresso deles, 9ª Assembleia Geral, tá? Lá nessa reunião eles decidiram fazer a justiça, porque o mundo todo viu o que aconteceu e não fez nada. Uma coisa que eu preciso lembrar, que pulei. Em 1918, começa o governo turco, começa um julgamento dos responsáveis principais do genocídio, que eram Talat Pasha, Enver Pasha, Cemal Azmi, Cemal Pasha, Behadi Shekir, Civanshir Khan, tal. Em 1919 acabou esse julgamento e foram condenados de morte. O governo turco mesmo condenou essas pessoas de morte. Mas esse julgamento era muito falso, tá? Demorou muito tempo e como que eles perceberam que no final não vai sair coisa boa nesse julgamento, o tempo era suficiente para eles conseguirem fugir da Turquia, sair de lá. E a maioria uma parte foi Tiflis, outros foram na Alemanha,
Roma. Então, a justiça não deu certo, né? Então, a Federação Revolucionária Armênia decidem para fazer justiça eles mesmos. Então foi criado um grupo uma operação que é chamada Nemesis. O que é Nemesis? Nemesis, na mitologia grega, era a deusa de vingança e da justiça. Nemesis significa isso. Então, colocar um líder responsável de toda essa operação. O líder era Armen Karo. Armen Karo era embaixador da Armênia nos Estados Unidos. Tá? O grupo era muito completo, tudo era pensado. O grupo tinha responsáveis financeiros, que eram Shahan Natali, eram Grigor Mevjanov. Eles fizeram uma lista de todos os responsáveis. Só que tinha quase 650 nomes na lista do Nemesis. Só que eles decidiram pegar 41 deles que eram responsáveis assim principais, tá? Pegaram 41 e decidiram fazer justiça. O que acontece? Eles chegam, foi decidido lá, chegaram que Solomon Teglian vai fazer a justiça do Talat Pasha. Ok? Talat Pasha estava morando lá na Alemanha. Eles alugam uma casa, um apartamento bem em frente do prédio dele, onde morava Talat Pasha. E já o grupo, essa equipe, a maioria estava lá, e eles ficaram de olho tudo, o dia a dia do Talat Pasha como era, onde ele iria, onde vem, quando, que horas, durante a semana tudo. Então já eles sabiam tudo o que ele faz. E isso passaram para Solomon Teglian. E Solomon Teglian, ele conta um dia como foi. Fala naquele dia que ele desceu, eu vi na minha janela, desci, fiquei atrás dele, tinha muitas dúvidas dentro de mim e vou fazer agora, não vou fazer agora, vou lá no outro lado, vou tirar nesse lado, vou tirar no outro lado. Chega às vezes tantas dúvidas que ele fala que até pensei, será que é ele mesmo? Eu vou fazer a justiça na pessoa certa mesmo? Aí, por isso que eu chamei, gritei, Talat! Talat vira. Era ele mesmo. E Solomon dá um tiro na cabeça. Ele fala que eu nunca pensaria que aquele monstro vai cair tão fácil. Talat Pasha está no chão, ele cumpre tudo o que pediram. Solomon falou, até eu pensei em dar mais alguns tiros, só que não. Eu joguei em cima do corpo dele a arma, coloquei meu pé em cima dele e esperei a polícia, porque o que eles pediram, a operação o que pediu que Solomon fazer, tá? Assim, isso acontece 15 de março
em 1921, tá? 3 de junho começa o julgamento do Solomon Tehlirian. E acaba esse julgamento, eles inocentado o Solomon Tehlirian. Por isso que tem uma das frases que mais famosas do Solomon Tehlirian, que fala: eu matei, mas não sou assassino. O que acontece depois, uma das frases também que ele falou: nos meus ombros eu estava carregando 2 justiças. Uma era do governo turco e o outro era da FRA, Federação Revolucionária Armênia. E eu cumpri. Então, pessoal, é isso aí. O que eu vou falar uma coisa. Por que a gente lembra mais Solomon Tehlirian? Porque nessa operação tinha muitos nomes que fizeram justiça. Tinha Aram Yerganian, tinha Arshavir Shiragian, tinha Misak Towlakian, Stepan Zarigian, muitos. E um outro nome muito importante também que participou nessa operação era Herat Papazian. Herat Papazian, eu vou falar sobre ele rapidinho. Herat Papazian, ele era que conseguiu descobrir todos esses responsáveis do genocídio, onde fugiram. Porque ele era um estudante, ele estudava a língua turca, então ele conhecia muitas pessoas famosas naquela época e ele conseguiu entrar e pegar todos esses informações, tá? Então ele teve um papel muito importante na operação Nemesis, Herat Papazian. E tem uma música também sobre ele, depois eu mando para vocês. Eu vou falar por que o Solomon Tehlirian que foi mais, mais famoso, vamos falar. Todo mundo conhece mais Solomon Tehlirian. Uma das coisas muito importantes, pessoal, é a música. Porque todas as pessoas, antes de reconhecer até a música, a história, ele conheceu a música. Todo mundo conheceu. Falando sobre Solomon. Todo mundo conheceu, todo mundo já cantava. Então, a música é muito importante, pessoal. Eu acho até as pessoas deixaram um espaço, ou até erraram, vamos falar, de não fazer músicas do nome, os outros, esses voluntários, vamos falar. Porque todos são heróis. Todos são heróis, sem dúvida. Por isso, eu vou pedir uma coisa de vocês. Aprendem as músicas patrióticas, pessoal. Nas músicas patrióticas vão ensinar nós a nossa história. Por isso, é muito importante para a gente conseguir cantar e entender nossa história. Aprendem armênio. Aprendem armênio. Falam armênio. Pensam como armênio. E agem como armênio. É muito importante. Eles fizeram uma história, pessoal, para nós. E hoje nós estamos orgulhados com essa história. O que cabe para nós hoje? Nós precisamos fazer a nossa história. Para a gente ter um futuro melhor.
para no futuro os nossos filhos, os nossos netos também terem uma história para contar nos outras gerações. É muito importante hoje, presente, a gente fazer a nossa história. Cada um do jeito dele. Cada um com as oportunidades que vão surgir, tá? Mas é importante é fazer. Se nós hoje estamos falando sobre todas essas histórias, significa que o plano turco falhou. O plano turco falhou. Nós estamos aqui, mesmo com esse vírus de Covid-19, nós estamos ainda relembrando. Nós ainda estamos juntos, nós ainda estamos passando a nossa história, porque a gente tem essa vontade. Quando falta a vontade de fazer, de aprender, aí que fica a certeza que os turcos vão chegar naquilo que eles planejaram, o que eles queriam. Então vamos não deixar, vamos manter a nossa história, vamos manter nossa cultura, vamos manter a nossa língua, a idioma. Vamos falar armênio, vamos cantar armênio, vamos pensar como armênio. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu até estava com dúvida se será que eu vou conseguir comprar a minha meia hora. Acho que consegui. Foi um prazer para mim. Vocês vão escutar. Agora que estão em casa, se os seus pais também querem aproveitar, ouvir alguma coisa, vão ouvir. É uma história legal, triste, mas é nosso. Tá, pessoal? Até um próximo. Se alguém tem algumas perguntas, tá, pessoal? Vocês podem mandar no nosso grupo, ok? E se alguém tem alguma história que quer ouvir e se os outros também apoiarem, eu preparo para vocês, ok? Até semana que vem. Tchau. Fiquem em casa.